os podcasts que eu escuto direto, assim, que eu assino e escuto direto, eram todos de áudio até então. Todos de áudio. São sobre cultura nerd, ciência, cultura nerd ou literatura só. Que é mais ou menos a mesma coisa de cultura nerd. Esses de cultura nerd, os caras falam sobre livro, sobre filme, sobre seriado. Então, o que mudou minha cabeça foi quando eu fui no Flow e tive a ideia de fazer, a partir da minha participação, fazer com vídeo. Porque até então eu queria fazer também só áudio. Quando eu fui no Flow e pensei em fazer em vídeo, aí a minha cabeça foi pra outro lugar. Eu falei, vou criar do meu jeito, cara. Tudo bem que todo podcast é um bate-papo, ok, mas eu vou criar uma estrutura diferente, com um presente no começo, para ter sempre... Porque o presente no começo, a única função dele não é ser engraçado, é me sabotar, é eu não conseguir ter uma primeira pergunta preparada na minha cabeça, porque o presente que vai indicar, eu não sei qual é o presente, e o presente vai começar o assunto por ele. Então, para mim, é sempre uma novidade. Então, hoje o Bola veio gravar comigo e me trouxe um aparelho, uma caixa de som que não funciona com um iPod junto. A partir daí, a gente começou a falar, mas, cara, hoje em dia isso não serve para nada, porque a gente tem as músicas no celular e tal. E daí, coisas antigas. Lembra na nossa época como era, cara? A gente tinha que gravar no rádio as coisas. Nunca eu iria começar o papo com ele com esse assunto, entendeu? Nunca. Não tem porquê. Ia falar do Pânico, ia falar outra coisa. Então, o presente foi uma artimanha que eu pensei para eu começar o assunto sobre qualquer coisa e dali ir costurando para outro lugar também. Então, é muito legal porque eu não consigo me preparar para um começo e parecer artificial, entendeu? O cara fala, nossa, mas então, Bola, como foi participar do Pânico, entendeu? Eu acho que seria chatão, pareceria uma entrevista, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu queria que mudasse, seria o começo, porque é muito difícil você começar um papo. Da onde se começa um papo? De uma pergunta do quê? Finge que vocês acabaram de se conhecer e dar a mão, que eu acho muito brega também. Opa, tudo bem? Obrigado. Você já estava conversando com o cara antes de a câmera ligar, então não adianta ser falso, entendeu? Já estava rolando um papo antes, entendeu? Isso. Opa, legal, faz tempo que a gente não se vê em bola, não sei o quê. Vamos começar? Bom, beleza. Aí você vai começar e dar a mão pro cara lá no... você já deu a mão pro... Isso é televisão, a gente não tá fazendo televisão, entendeu? A outra coisa era ter 3 perguntas no final. Por quê? Porque eu queria que as pessoas soubessem que, apesar de ter pessoas de áreas diferentes, pensamentos, ideologias diferentes, todas elas vão ser alinhadas pelas 3 mesmas perguntas. Então, independente do assunto que a gente conversasse ou da onde a gente passeasse, no final, essas pessoas podem ser comparadas às outras como seres humanos, como pessoas, como intelectuais ou como comediantes, como seja o que for, pelas mesmas 3 perguntas. Então você vai ver um comediante respondendo sério, você vai ver um filósofo fazendo piada, ou seja, você vai ter uma coisa interessante de ver que as pessoas, quando tem são as 3 perguntas que elas já sabem, elas recebem antes as perguntas, então elas se preparam. Como é ela desarmada e como que é ela com 3 respostas pensadas. Elas tiveram tempo e vieram já preparadas. Então, você vê as 2 coisas. A coisa racional e a coisa que não é racional. É um bate-papo que ela não sabe o que a gente vai conversar e nem eu. Mas no final é uma coisa mais cerebral. Aquilo é uma coisa pensada. Ela veio de casa com uma resposta na cabeça, entendeu?